Fundos de papel. Como avaliar o risco antes de investir? No vídeo da semana passada aqui no canal, recebemos a seguinte pergunta em um dos comentários. Qual é a referência para saber se um fundo de papel é high yield, high grade ou middle grade? Então hoje eu tô aqui para responder essa pergunta. Então aproveita e já deixa seu like aqui no vídeo, se inscreve no canal para ajudar o conteúdo do Clube FI a chegar a cada vez mais pessoas. E no final do vídeo tem uma surpresa especial. É Semana da Grana e a gente tem um presente para você. Então fica até o final do vídeo para receber o seu cupom. Então, primeiramente, um passinho atrás, vamos contextualizar o que são os FIIs de CRI. Eles são considerados fundos de papel, então fundos imobiliários que investem em papéis do mercado imobiliário. E dentre esse grupo de fundos de papel, existem os FIIs de CRI, que são aqueles que investem em recebíveis imobiliários. Esses recebíveis, eles podem ser tanto os CRIs, que são certificados de recebíveis imobiliários, como podem ser também as LHs, que são as letras hipotecárias, ou as LCIs, que são as letras de crédito imobiliário. Majoritariamente, esses fundos investem em CRIs, por isso a gente chama eles de FIIs de CRI, mas eles podem também investir nesses outros ativos. O que todas essas classes de ativos têm em comum é que são ativos de dívida, ligada ao mercado imobiliário. Mas o que é uma relação de dívida? A dívida é uma relação de dois lados, e é muito importante lembrar disso. De um lado, a gente tem quem empresta o dinheiro, que é a figura do credor, e do outro lado, a gente tem aquele que pega o dinheiro emprestado, que é o devedor. O credor, quando empresta o dinheiro, ele espera receber aquele dinheiro de volta e mais alguma coisinha. Afinal, ninguém empresta R$ 1.000 para receber de volta R$ 1.000. Tem que ter um faz-me rir ali para compensar aí o seu incômodo de ter emprestado o dinheiro. E do outro lado, tem um devedor que contraiu uma dívida e agora precisa pagar. Além do dinheiro que ele pegou emprestado, mais esse tal do faz-me rir aí que ele precisa pagar para aquele que emprestou o dinheiro. No caso dos fundos imobiliários de CRI, o fundo corresponde à figura do credor, aquele que empresta o dinheiro. E do outro lado, tem o emissor do CRI, que é aí uma empresa, um empresário, que tem essa dívida para pagar. Bom, então a gente sabe que na dívida a gente tem uma parcela que é o valor que você emprestou, tem também um indexador que vai corrigir ali esse principal, esse valor de empréstimo, e tem também mais uma taxa pré-fixada. Esses são os três componentes da dívida, dentro aí de um CRI. Então funciona da seguinte forma: o valor que você emprestou é o principal da dívida, e ele corresponde, faz parte aí do patrimônio do fundo. Tem um indexador também, que é o que vai corrigir essa dívida ao longo do tempo, que pode ser tanto um componente de inflação, como por exemplo o IPCA ou o IGPM. Atualmente, mais comumente o IPCA, tem dominado aí mais as carteiras dos fundos. Mas pode ser também um componente um indexador de juros, como por exemplo a Selic ou CDI, majoritariamente também o CDI. Então a gente vai ter ativos indexados aí, principalmente ao IPCA ou ao CDI. E além desse indexador, existe também uma taxa pré-fixada, que funciona como se fosse um prêmio, e essa taxa vai variar aí para cada CRI. Sabe, por exemplo, quando você fala, o ativo rende IPCA mais 2%, IPCA mais 6%? Esse mais alguma coisa é a taxa pré-fixada. Então, esse valor principal, que é o valor que foi emprestado, quando ele é pago pelo devedor, ele é devolvido então para o fundo e esse principal pode ser reinvestido em outros ativos. Agora, quando aquele percentual do indexador mais a taxa pré-fixada é pago pelo devedor, esse valor corresponde aos dividendos que podem ser distribuídos pelo fundo. Então, pegando esse valor e descontando aí os custos do fundo, como taxa de gestão, administração, enfim, outros custos, esse valor corresponde aí ao que é distribuível pelo fundo em forma de dividendos mensais. Lembrando que a legislação obriga os FIIs de CRI a distribuir pelo menos 95% desse valor que foi recebido dentro do semestre. Então a gente sabe que o principal é definido pelo tanto de valor que foi emprestado, o valor financeiro que foi emprestado para o devedor. O indexador é definido de acordo com o contrato ali da dívida, pode ser tanto inflação quanto juros, e isso vai corrigindo o valor do principal. Agora, essa taxa pré-fixada, qual que é a diferença? O que determina essa taxa? Por que alguns ativos têm uma taxa maior e outros têm uma taxa menor? O que vai definir isso é o risco. E como podemos definir esse risco? Muitas vezes ele está atrelado à qualidade. E essa qualidade pode ser aqui principalmente de duas formas que eu vou destacar nesse vídeo. A primeira é a qualidade das garantias. Assim como a gente não empresta dinheiro sem esperar nada de volta, também não empresta dinheiro sem saber se a pessoa vai conseguir pagar. Mesma coisa funciona no mercado financeiro. O fundo, normalmente, o CRI, ele vai ter algumas garantias para que, caso aí não consiga, o devedor não consiga pagar essa dívida, tenha algum valor, alguma coisa, algum bem que o fundo consiga tomar para que ele não saia no prejuízo. E essas garantias, elas têm diferentes qualidades. Então, eu vou dar um exemplo aqui que vai ficar mais fácil de compreender. Por exemplo, temos dois FIIs de CRI, os dois indexados ao IPCA, mas um deles tem uma taxa de IPCA mais 2 e o outro uma taxa de IPCA mais 6. Olhando as garantias desses fundos, digamos que cada um tem apenas um CRI. Um deles tem um CRI, cuja garantia é um imóvel de escritórios na Faria Lima, aqui em São Paulo, padrão construtivo AAA, já performado, pronto, funcionando. Agora, o outro tem como garantia alguns loteamentos de terra no interior do Rio de Janeiro. Qual desses
ativos, qual desses fundos você acha que vai entregar uma taxa maior? Aquele que tem mais risco. E o que tem mais risco aqui seriam, nesse exemplo, assim, grosso modo, né? Seria justamente o fundo que tem como garantia os loteamentos no interior do Rio. Por quê? Porque os loteamentos são aí uma garantia que às vezes é mais difícil de executar, e uma vez que o fundo toma aqueles loteamentos, é mais difícil dele comercializar, conseguir um valor bom, conseguir um comprador, não é um ativo tão líquido, tão fácil dele fazer se transformar em dinheiro. Porque assim, embora os CRIs tenham suas garantias, o que o devedor, o que o credor quer quando ele empresta dinheiro é receber dinheiro de volta. Ele não quer emprestar dinheiro e depois receber um pedaço de terra, receber um imóvel corporativo, ele quer o dinheiro. Então, as garantias que possuem maior liquidez, no caso de imóveis, têm uma melhor localização, são garantias que possuem uma maior qualidade, porque são mais fáceis de transformar em dinheiro e aí suprir aquele prejuízo que foi tomado aí pelo credor. Então, nesse exemplo aqui, aquele ativo que vai ter a taxa pré-fixada maior é aquele que tem um maior risco, no caso, aquele que tem as garantias de menor qualidade. Por quê? Quanto maior o risco, maior tem que ser o retorno para valer a pena o risco que você está tomando. Então, para ter a atratividade de tomar aquele risco, o retorno tem que ser equivalente. Agora, a qualidade não é simplesmente das garantias. Temos também a qualidade do próprio devedor, que vai definir qual é o risco daquele devedor ser inadimplente ou não. Ou seja, qual é o risco dele deixar de pagar o que ele pegou emprestado ou não. E a qualidade do devedor, a gente tem muitas formas de avaliar, mas uma delas é, por exemplo, a gente vê se um devedor é uma empresa listada, uma empresa grande, que tem uma robustez de geração de caixa, uma empresa já antiga, performada, com balanços auditados, ou se é um pequeno empresário começando agora a cooperação, que tem uma situação de caixa um pouco mais apertada. Uma empresa maior, mais robusta, ela aguenta mais desaforo, por assim dizer. Então, apesar de às vezes estar num momento econômico um pouco ruim, ela vai dar conta de conseguir pagar as suas dívidas com mais facilidade do que uma empresa que está aí com o caixa já um pouco esticado. Se a coisa piora, fica mais difícil para ela conseguir arcar com as suas dívidas. Então, nesse caso de qualidade do devedor, quanto mais duvidoso for esse devedor, maior é o risco de inadimplência e maior vai ter que ser a taxa desse ativo para que as pessoas vejam como atrativo tomar esse risco e que compense, então, o credor tomar esse risco. E através dessa análise das taxas pré-fixadas, da qualidade, que a gente chega na nossa classificação, que são os fundos high grade, fundos middle grade e fundos high yield. Os fundos high grade são aqueles que possuem o menor risco. Dessa forma, eles têm melhores garantias, devedores de maior qualidade também, menor risco de inadimplência, e por isso, por ter um menor risco, eles também costumam ter menores taxas. Já os fundos high yield, eles são aqueles que têm um maior risco. Tem devedores aí mais duvidosos, garantias de não tão alta qualidade, e por isso eles têm que ter taxas maiores para compensar isso. Esse nome high yield faz parecer que é um fundo que paga mais rendimento, mas ele paga mais rendimento porque ele tem um maior risco atrelado. Então ele poderia ser chamado também de um fundo low grade, ao invés de um high yield, mas high yield fica mais atrativo. Por isso é importante a gente entender os conceitos por trás das nomenclaturas para a gente conseguir identificar melhor o que significa isso e ver se faz sentido para a nossa carteira como investidor. E os middle grades são um intermediário entre uma coisa e outra, não são de tão alta qualidade como um high grade, mas também não tem tanto risco quanto um high yield. Ele está ali no meio do caminho. E por que essas classificações são tão importantes? No atual cenário de crédito, isso fica ainda mais relevante. É sempre importante olhar para a qualidade, mas é mais importante ainda um cenário como o atual, em que os juros estão em alta e a inflação está pressionada. Lembra que eu falei que o crédito é uma relação que tem dois lados? Então, digamos aqui no CRI, num fundo indexado ao CDI. De um lado, você, o credor, que emprestou o dinheiro, se os juros estão subindo, você fica feliz, porque significa que você vai receber cada vez mais. Se a sua dívida, o dinheiro que você emprestou, é indexado aos juros e os juros estão subindo, a sua remuneração fica cada vez maior. Mas do outro lado, você tem um devedor, cuja dívida ficou cada vez mais cara. Então, se ele não tiver condições de pagar esse custo, o custo da dívida pode se elevar a ponto dele não conseguir pagar, ele virar inadimplente. Às vezes a empresa até fale, pede recuperação judicial, e aí você fica dependendo das garantias. Então, em um cenário de crédito um pouco mais esticado, a qualidade é ainda mais importante, porque ela vai determinar a segurança da sua carteira de investimentos. Não adianta você ter um fundo que no papel te entrega uma rentabilidade X%, se na prática o devedor não conseguir pagar aquele valor e você fica com nada. Então, o balanço de risco e retorno deve ser muito bem analisado na hora de escolher um fundo de crédito, principalmente em cenários de crédito como o atual, em que os custos da dívida estão se elevando muito rapidamente. Então eu falei aqui como que a gente analisa de uma forma mais quantitativa e qualitativa
e determina o que é um fundo high grade e um fundo high yield. Agora, recentemente, a Ambima trouxe uma nova compreensão a respeito disso. Anteriormente, a gente avaliava e chamava o fundo de high yield, high grade, de acordo com a análise aí do próprio analista ou de cada investidor. A gente definia no mercado, segundo esses critérios, o que era um fundo high grade e o que era um fundo high yield. Alguns fundos imobiliários até dão a nomenclatura para os fundos, né? O nome da gestora, o fundo high yield ou fundo high grade, enfim. Mas agora a Ambima trouxe um critério um pouco mais específico, que o fundo, para ser chamado de high grade, tem que ter os ativos da sua carteira avaliados com grau de investimento por agência classificadora de risco autorizada pela CVM. Ou seja, se o fundo não tiver esse rating, essa classificação de risco por agência autorizada pela CVM, ele não pode ser chamado de high grade. Na prática, o que vai acontecer é que provavelmente a gente vai ter poucos fundos high grade segundo os critérios da Ambima, porque essa classificação de risco ela é mais custosa. Então, apenas fundos maiores, gestoras grandes, vão conseguir fazer isso para poder chamar seus fundos de high grade. Mas isso não significa que tenham fundos também, nesses critérios qualitativos aqui, que sejam high grade, mas que não vão arcar com o custo dessa classificação de risco, mas vão continuar sendo fundos de qualidade, mas sem essa nomenclatura. Então, isso que eu expliquei aqui nesse vídeo continua sendo válido, sim, mas de uma forma mais informal. Formalmente, segundo critérios da Ambima, para chamar um fundo de high grade vai ter que ser segundo esses critérios de avaliação de risco. Mas, para você, investidor, escolher os seus fundos, você pode usar esses critérios aqui como um guia de bolso para você poder analisar um fundo e outro. Então, compreendido isso, se você quer começar a investir, aproveite o desconto da Semana da Grana, que é de 12% para a assinatura do plano básico do Clube FI. Mas corre aqui só até quinta-feira, dia 20 de fevereiro. Espero que tenham gostado desse vídeo e até uma próxima.